Então Hobbes, ao tentar entender o conceito, o que era liberdade para ele, não deve ter alguma ideia de liberdade no pensamento de autor, né? Porque tanto no Leviatã como no De Cive, ele tem alguns capítulos que se refere à questão da liberdade. Uhum. E ao buscar o fundamento da liberdade, eu encontrei a influência do mecanicismo do 17 no pensamento dele. Como se deu isso? Foi um trabalho terrível, né? Porque eu tentei fazer uma relação com o neoliberalismo num primeiro momento, a ideia era pensar a política e o neoliberalismo, e aí acabei achando essa influência da ciência nele. Professor, como é que é essa ideia do mecanicismo do século XVII? Só para nós esclarecermos para o nosso público essa ideia. O marco mais importante é com Galileu Galilei, né? Você tem até o século XVII, no século XVII, quando ocorre a chamada Revolução Científica, e a Revolução Científica se dá nessas novas descobertas, né? Com Galileu que a gente vai ter o nascimento da chamada ciência física, né? E é a partir dessa ideia de ciência de física que nós vamos ter os primeiros estudos sobre o movimento. Então, como que o movimento ocorre, né? Tudo está em movimento, então você tem até o século XVII a ideia de um geocentrismo muito forte, a tendência de que os corpos tendem ao repouso, né? Então a grande revolução que ocorre no 17 é essa, e que o Hobbes vai ser adepto, né? Ou seja, tudo está em movimento. Então você tem, já no pensamento do Hobbes e do Descartes, né, e também com a influência de Galileu, essa concepção de que os corpos eles mantêm o seu estado cinético. O que significa isso? Se em repouso, permanece em repouso. Se em movimento, permanece em movimento. Isso é uma revolução grande, por quê? Né? Porque você basicamente destrói a ideia do motor primeiro, a ideia de uma causa que coloca tudo em movimento. Então os corpos não precisam de uma causa, eles mantêm o seu estado. Então essa é a grande revolução. E aí, né? nessa revolução, né, você estava falando dos corpos cinéticos, em movimento, ou ele fica em repouso e movimento. Como é que então fica a relação aí da questão dessa influência no pensamento do Thomas Hobbes? Né? Principalmente eu estava pensando aqui, quando eu estava falando do mecanicismo ou da física, eu estava pensando aqui um pouco no pensamento do Kant, né? De um pensamento determinista, já que você falou de liberdade, de um contraponto entre um pensamento da física, das leis físicas, como sendo algo natural, né? Portanto, já determinado, que se contrapõe à liberdade. Então eu estava aqui pensando como é que ele chegou já que se pensa a liberdade, a partir dessa ideia mecânica dos corpos em movimentos, que tudo bem, não tem aí uma causa primeira, né, acho que essa aí é o grande diferencial, mas como é que se dá essa passagem da natureza para a liberdade? Para o Hobbes é muito simples, né? Como ele é mecanicista, ele é determinista também, na verdade ele vai querer amarrar a ideia desse conceito de liberdade com sua posição política, né? Então o Hobbes ele tem um método bem estabelecido: estudar os corpos de maneira geral, né? Depois estudar o homem enquanto um corpo como qualquer outro que se encontra no universo, e estudar esse homem enquanto cidadão, né? Então as três grandes obras do Hobbes recebem inclusive esse nome, né? De corpore, sobre o corpo; de homine, sobre o homem; e de cive, sobre o cidadão. Então a proposta deles de metodologia está bem estabelecida. É muito simples para ele quando você coloca essa questão do mecanicismo, né, de como a física e a questão da liberdade, como isso está tudo implícito, porque liberdade para ele é ausência de oposição. Né? Então ele vai justamente nessa, né, quando um corpo não é impedido de ter o seu movimento. E como ele traz isso para a questão da vida em sociedade, né? Os homens no estado de natureza, sem o Estado capaz de organizá-los, eles tenderiam ao conflito, ao embate de corpos, o que ele vai chamar de entrechoque de corpos. Né? Então, nesse caso, impediria o movimento? Impediria o movimento. Né? Então, a necessidade do Estado está aí, né? De organizar essa vida em sociedade para permitir a liberdade do cidadão. Então, por que ele ficou com essa, né, no senso comum, essa ideia de um Estado autoritário, né, do Leviatã, como é que... É em virtude de o Hobbes ele não vai agradar, né? Não agrada ao pensamento do 17, lembrando que ele está no 17. A Revolução do 17 está
começando, né? Então você tem ali ainda uma hegemonia de um poder teológico muito forte, né? Então a ideia é menosprezar o pensamento hobbesiano, né? Colocá-lo como um pensador ateu, e eu não acho isso do Hobbes, e colocá-lo também como um pensador avesso às liberdades, avesso a um pensador autoritário e tudo mais. Então vem desse viés. E até a frase, o homem é o lobo do homem, né? Isso também está dentro de um contexto que o autor diz, olha, o homem não é somente o lobo do homem, né? Porque se ele fosse somente o lobo do homem, ele não suportaria a vida em sociedade. E também não é carneiro, esse é o contexto. Porque se o homem fosse carneiro do homem, ele não precisaria do Estado. Né? Então o Hobbes tem toda uma reflexão sobre uma teoria da soberania. Ou seja, o Estado é uma construção do indivíduo.